Sejam bem-vindos ao nosso papo de intimidade. Que alegria, não é? Mais um domingo, mais um encontro nosso sobre o livro O Espírito da Letra, do meu netinho Ellerson. Cada domingo uma música popular brasileira, comentada pelo Espírito Friedshine, à luz do espiritismo, da psicologia, da ciência, uma belezura só. Você já adquiriu? Já adquiriu o livro? Ainda não? Então aproveita, porque é só você acessar o site e poder comprar lá o livrinho, que vai chegar aí no correio para você. É a renda revertida para o grupo da Fraternidade Espírita Irmã Sheila e também para divulgação da doutrina espírita. Hoje o nosso encontro vai falar sobre uma música muito conhecida. Azul da Cor do Mar. Você conhece? É do Tim Maia. É uma das músicas mais conhecidas dele, né? Você gosta do mar? Gente, eu adoro o mar. É aquele mundão de meu Deus, né? Água que não acaba mais, né? Eu tenho medo, não sei nadar. Mas é uma belezura, né? Quando o céu tá azul, o mar fica azulzinho, né? Uma belezura. Às vezes fica verde, né? Vai variando a cor, né? Conforme o tempo, o lugar. E hoje nós vamos então começar as nossas reflexões, como sempre a gente faz no nosso programa, escutando a voz da Aline Charrade, acompanhada do violonista Giovanni Oliveira, que vai trazer para nós essa canção. Vai escutar? Vai escutar? Não sai daí não, daqui a pouco eu volto. Se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi. E na vida a gente tem que entender que eu nasci pra sofrer, enquanto o outro ri. Mas quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir achar razão para viver. Ver na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. Mas quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir achar razão para viver. Ver na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar.
Gente, que belezura só essa música, não é? Nossa Senhora, uma lindeza, azul da cor do mar. E olha como que começa. Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir. Tenho muito para contar, dizer que aprendi. Spirit Shine, quando comenta essa estrofe, eu coloco o título Aprendizados Constantes. Nossa Senhora, gente, a nossa vida é um eterno aprendizado, não é? No único dia, quanta coisa que a gente aprende, né? Imagina eu nessa idade que eu tô. Nossa Senhora, muito aprendizado, não é? Pois então, desde o momento que a gente desperta pela manhã, até a hora que a gente vai deitar na hora de dormir, nos nossos relacionamentos afetivos, também com os desconhecidos, nós vamos a todo instante aprendendo. Até com aqueles que a gente não é muito amistoso, né? A gente aprende. Até agora, por exemplo, às 10 horas da manhã, o que você já aprendeu? O que você já absorveu da vida? O fato da gente ter aberto os olhinhos de manhã já é uma belezura, né? Já é motivo de agradecer e de tirar lição para a vida inteira. E à medida que a gente vai vivendo, né, meus netinhos? A gente vai assim amealhando, conquistando experiências que não se perdem jamais. Mas chega um momento, vou falar, chega um momento, meus netinhos, que tem que dar o quê? O testemunho. Não adianta ficar só angariando conhecimento, experiência de vida com teoria, né, meus netinhos? A gente precisa o quê? Compartilhar aquilo que a gente aprendeu, não apenas através das palavras, porque elas também auxiliam nessa divulgação, mas principalmente por meio das nossas atitudes. A gente precisa, sim, conscientizar que a melhor maneira que a gente tem de poder demonstrar às pessoas aquilo que a gente gostaria de ensinar é por meio dos nossos exemplos, daquilo que a gente quer fazer para poder ensinar os outros a ser melhores. E não adianta nada a gente dar receita de bolo se não sabe fazer, né? Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir. Às vezes a gente quer falar muito, não é? Mas cadê a vivência? E também é preciso a gente aprender uma coisa, meus netinhos. Eu aprendi com a vida. É observar também os acontecimentos ao redor. Sabe por quê? Sabe por quê? Quando as pessoas fazem aquilo que nos incomoda muito, é um ensinamento. É daquilo que a gente não deve fazer. Ele está gostando que os outros façam com a gente ou com as outras pessoas? Então vão aprender para não fazer com ninguém. Não é? Para a gente fortalecer também a nossa vivência pautada no bem. A pedagogia, né? Que é essa ciência maravilhosa que cuida da questão do conhecimento, do ensinamento, nos ensina que há várias maneiras de nós absorvermos o conhecimento. É, o Espírito Fechado que fala aqui no livrinho. Não vai pensando que é da vovó Luzia, não, que ó, coitada. Tem conhecimento para isso, não. Ele fala assim, ó, que a gente aprende pela cognição. Sabe o que é isso? Ficar olhando as pessoas e retirar dali, né? Fazer as ligações com a nossa vida a partir das experiências dos outros. Também com a exemplificação, que se parece muito com esse processo de cognição, né? Os erros e acertos também nos ensinam, tanto os nossos quanto dos outros, as experiências do dia a dia,
o estudo, a leitura, que são tão importantes, mas a melhor maneira de compartilhar, dentre todas essas que nós citamos e outras que não foram faladas, que é o exemplo. Voltamos a dizer, né? Então, melhor, gente, do que aprender é fazer com que o conhecimento ele seja vivenciado. Tirar da gaveta nesse conhecimento. Às vezes a gente guarda coisa na gaveta e fica tudo empoeirado, né? O que adianta? Gente, o que adianta um livro na prateleira sem ser lido? É preciso movimentá-lo. Diz até que livro lido é aquele livro grossinho, né? Que a gente manuseia e vai enchendo, vai ficando gordinho, a gente marca, dobra, faz orelha. Você gosta? Aí que você vê como tá o livrinho do meu netinho, já tá todo desbençado, Tanto eu mexer, de tanto eu ler. Aqueles livros, tem gente que compra livro de metro, né, pra colocar na prateleira, pra ficar bonito, né? Só para os outros ver, mas nunca leu, não adianta nada. Então, a mesma coisa é o conhecimento, que é preciso ser compartilhado, né? Porque qual que é a serventia de uma informação elucidativa que fica entre algumas pessoas? A gente detém aquela informação e não leva adiante, de nada vai adiantar. Então a música fala assim: tenho muito que contar, dizer do que aprendi. É tão bonito quando a gente aprende alguma coisa e leva adiante. Às vezes eu fico vendo aqui em casa, né, que eu quase assisto televisão, mas de vez em quando eu gosto. Fico vendo aqueles programas que ensinam a fazer as coisas, né? Tem de culinária, de bolo, doce, né? Tem até de artesanato que ensina, né? Eu fico assistindo, acho tão bonita a pessoa assim, compartilhar aquilo que aprendeu, às vezes até o ganha-pão dela, e ela não se importa de ensinar as pessoas, né? E quanta pessoa mais velha, como eu, né? Supõe que tem mais experiência. Não é mais sabedoria, não. Vamos prestar atenção, presta atenção aí. Não é mais sabedoria, não, porque sabedoria é vivência, né? É prática. Mas eu estou falando de conhecimento, que a pessoa vive mais, tem mais experiências, é natural que detenha mais informação. Eu tenho 4º ano primário, eu sou uma mulher vivida, né? Já fui casada, hoje sou viúva, tenho meus filhos. Então, assim, alguma coisinha tem para contar, né? Não é possível. Tem para compartilhar. Então, estudar para poder viver, minha Zetinha. Você conhece alguém que faz faculdade só para falar que tem? As pessoas fazem a faculdade, estudam para colocar em prática, não é? O médico quer salvar a vida, o professor quer lecionar, tirar a pessoa da ignorância, o arquiteto quer projetar, construir, o designer quer, assim, produzir peças, não é? O que vai adiantar? Imagina o médico, sei lá quantos anos que estuda, né? Nossa senhora, é uma vida, né? E aí forma, fica lá engavetado o diploma, o que vai adiantar? É até tempo perdido, né? Então, assim, também o ensinamento religioso, o ensinamento doutrinário da vida, né? A gente aprende em gaveta, não tem sentido nenhum. Ninguém quer ficar aí guardando conhecimento, né? Precisa a gente poder compartilhar com aqueles que estão ao nosso derredor. E há um compartilhamento dentro desse capítulo que o Espírito Friedstein traz, que eu acho muito importante a gente citar, que é o compartilhamento daqueles que conseguem vencer os vícios. Eu acho bonito demais, gente, uma pessoa que tem a coragem de poder contar para outras como foi que ela venceu o vício, a dificuldade na sua vida. Sabe por quê? Porque isso dá força para aquele que está tentando, né? Que está querendo fazer esse trabalho,
está querendo assim prosseguir, fortalecer o seu coração. Você está querendo saber como que é que faz isso? Esse compartilhamento? Qual que é a proposta que o Espírito Shine traz? Pois então não sai daí não. Nós vamos ter agora nosso momento de divulgação. Daqui a pouco eu volto para a gente comentar sobre isso. Em nosso momento de divulgação de hoje, meus netinhos, nós vamos falar sobre os Sementes de Luz. Esse livro infantil, escrito por próprio punho pelo meu netinho Ellerson, que traz 52 histórias, meus netinhos, falando e elucidando sobre as cartas de Paulo. Meu netinho escolheu, naturalmente intuído pela espiritualidade, algumas frases das cartas de Paulo, e aqui ele desdobra contando historinhas, ou reeditando algumas. Ele, na verdade, recriou para falar numa linguagem infantil e até numa linguagem africana, porque esse livro foi levado também para a África para trabalhar na contação de histórias com os monitores de lá. Então, se você se interessou por esse livro, que tem a sua renda vertida para a Fraternidade Sem Fronteiras, essa ONG humanitária que realiza atividades tanto no Brasil quanto na África, aponta a câmera do seu celular no QR Code que está aparecendo aqui na nossa tela e você vai ser direcionado para o site para poder adquirir esses e outros trabalhos. Sementes de Luz para todos nós, meus netinhos. Conforme a gente estava falando antes do nosso momento de divulgação, Spirit Shine, ele assim comenta que o compartilhamento das pessoas que já tiveram vícios e venceram fortalece o coração de outros, A gente conhece esse trabalho extraordinário, realizado pelos Alcoólicos Anônimos. É uma sociedade assim tão bonita, meus netinhos? Que se reúne e aquelas pessoas dão testemunho, contam para as outras as suas dificuldades, as suas tormentas. É uma terapia em grupo, Tão bonito isso. Pessoas assim vai à frente, abre o seu coração. Isso ajuda os outros que estão ali naquela mesma dificuldade e juntos eles vão transformando as suas vidas. Quantas pessoas mudaram, conseguiram sair do vício com a ajuda dos Alcoólicos Anônimos. A gente tem a notícia nas páginas do Evangelho de Maria de Magdala, a mulher que transformou a sua vida, deixando o vício sexual. E ela, logo no final da sua existência, conta o Espírito Humberto de Campos, no Vale dos Leprosos, ela contava a sua própria história para aquele povo sofrido. O que Jesus havia feito na sua vida, a transformação que ele havia realizado. Paulo de Tarso, gente, o maior perseguidor de cristãos, ainda era Saulo, depois da sua transformação, quando ele vai pregar aos povos pagãos, como eram chamados naquela época, ele assim contou a sua própria história, ele falou das suas dificuldades e como que venceu elas dentro do seu coração, com coragem, com fé, com determinação. E aquele outro, gente, Agostinho de Hipona. Nossa Senhora, Santo Agostinho é assim, maravilhoso, porque ele escreveu a sua autobiografia para falar das suas dificuldades. Tanto que o livro chama Confissões. Geralmente, quando a pessoa escreve sobre a vida dela, dificilmente ela fala das suas dificuldades. Vou até falar difícil, anfractuosidades. Estou aprendendo com o Spirit Shine. Muitas das vezes a gente não fala sobre as nossas dificuldades. Ele expôs isso para quê? Para mostrar que é possível transformar a nossa vida. Mas a música prossegue dizendo assim: e na vida a gente tem que entender que um nasce para sofrer enquanto o outro ri.
Eu acho que eu nasci foi pra rir, hein, meu Zetinho? Bom, brincadeiras à parte, né? A gente precisa entender que nós vivemos ainda, né, meu Zetinho? Num mundo de provas e expiações. Onde as experiências difíceis, elas estão presentes, meu Zetinho. As provas é para nós podermos descobrir se já compreendemos, se já entendemos a mensagem que tanto temos estudado. E as expiações é a colheita daquilo que a gente plantou, não é? Aquilo que a gente está semeando e que vai colher em frutos saudáveis ou frutos insossos, né? Depende da qualidade da semente. E as oportunidades são, assim, infinitas. A divindade vai concedendo para nós, para o nosso crescimento moral, espiritual, para a gente poder, assim, evoluir. Esse é o nosso propósito. Mas existem diferenças, meus netinhos, não tem jeito. Do ponto de vista espiritual, Deus para conosco, Deus que é amor, Pai, Ele não faz diferença, acepção de pessoas. Mas aqui na Terra existem essas diferenças que são necessárias. E a reencarnação é que vai explicar isso. A justiça de Deus presente na nossa vida. Porque essas diferenças, elas ocorrem segundo a necessidade de cada um de nós. As experiências, elas são para o nosso aproveitamento, para a nossa transformação interior. E as diferenças, elas nos ajudam o quê? A unir esforços para poder transformar, para poder ajudar as pessoas, para que a gente saia um pouco do centro, né, do egocentrismo, para poder descobrir a humanidade, aqueles que estão à nossa volta, dando assim o nosso testemunho por meio da descoberta dos melhores sentimentos dentro do coração. Mas o autor fala de alguma coisa nessa estrofe que precisa ser bem frisada. Olha para vocês verem. Um nasce para sofrer, enquanto o outro ri. Essa é uma ideia muito equivocada que nós trazemos da vida, meu Zetinho. E até de Deus, né? Porque eu vou falar, repetindo esse Espírito Shine, né? Ninguém, meu Zetinho, ninguém nasce para sofrer. As experiências do sofrimento, elas existem nessas situações difíceis pelas quais nós passamos, mas é uma escolha. Por quê? Porque muitas vezes nós não demonstramos dentro do nosso coração o esforço, a determinação, a força de vontade, o enfrentamento daquela experiência. Então, por exemplo, a pobreza, a fome, a enfermidade, a doença, são aflições que nós passamos, sem dúvida alguma. Mas nós podemos escolher viver aquela experiência de uma maneira diferente. Olha vocês verem, vou falar, meu netinho Elis, ele faz parte de uma ONG, né, da Fraternidade Sem Fronteiras. Ele visita lá a África e me contou, né, que assim, o povo lá vive numa situação tão difícil, né, de fome, de pobreza. E eles, logicamente, nós não vamos generalizar, mas em sua grande maioria, demonstram alegria de viver, o agradecimento a Deus por aquilo que tem, o pouco que tem. Sofrem? Com certeza que sim. Mas não é esse sofrimento, esse arrastamento, né? Esse chororô que às vezes a gente arruma, né? Olha pra vocês verem. Poucas vezes, hein, meu netinho Elis falou que foi lá na África, que viu alguém chorando. Chora não, meu Zetinho. Eles criam uma resistência, né? Uma força incomum diante das experiências que eles vivem. Então é preciso passar por essas situações com galhardia. Não é aplaudir a dor, não.
mas é encontrar forças dentro do nosso coração, já que Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Dessas diferenças, gente, são oportunidades benditas que a gente tem, né? Essa, como que fala? Polaridade, né? Duas polaridades. Nós temos a abastança e a miséria. Nós temos a saúde e a enfermidade. Nós temos a longevidade, pessoas que vivem 90, quer chegar até os 90, 100 anos. Outros que morrem prematuramente. Nós temos a juventude e tem a velhice como eu. Tem a riqueza, tem a pobreza, tem o alimento e tem a fome. E isso são experiências, meus netinhos. Sabe por quê? Tem pessoa que é milionária, está sofrendo também. Né? Não é o dinheiro que vai trazer felicidade. É a interiorização da criatura, a intimidade dela, né? Como que lida com aquela prova ou com aquela expiação. Mas quem sofre sempre tem que procurar, olha pra vocês verem que lindo, pelo menos vir achar razão para viver. Então se está sofrendo, se ainda não sabe lidar com aquela experiência, vão encontrar uma razão para poder viver. Olha pra vocês verem, tem um livro, que não é espírita não, um livro assim, muito interessante, vale a pena ler, se chama Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Ele foi sobrevivente da Segunda Guerra Mundial e ele fala, né, que na nossa vida nós precisamos ter um sentido, uma razão para a gente poder encontrar respostas para a nossa caminhada. Saber por que nós estamos aqui na Terra, qual que é o objetivo de estarmos aqui. Todo mundo tem uma missão para poder cumprir. Não é missão grandiosa, não. É uma missão que nós precisamos realizar para que a gente possa se fortalecer. Nós não estamos aqui na Terra em viagem ao país da fantasia, não, meus netinhos. Isso é só na Disney, né? Nós estamos aqui para burilar, para trabalhar os recursos dentro do nosso coração. Por quê? Porque se a gente não tem objetivo, não tem ideal, o que gera em nós? Um vazio existencial, uma tristeza profunda. Ter uma razão para viver nos fortalece, meus netinhos. Nos dá, assim, bom ânimo para a gente prosseguir, né? Batalhar para poder alcançar. Ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. Oh, belezura! Oh, largado, né? Tem até um personagem, né? O azul do mar é o azul da esperança, meus netinhos. E essa é a última que deve morrer dentro do nosso coração, né? Os sonhos que nos movem, que nos levam adiante para que a gente possa ser feliz. Não é? Gostou? Gostou do nosso encontro? O diretor tá falando que acabou o tempo. Agora tem diretor, já falei com vocês, né? Fica me avisando o tempo. Nossa, eu empolgo, não paro mais, né, de falar. Mas, Netinho, você sabe, né, que é sempre uma alegria pra gente estar no nosso papo de intimidade esses domingos, né, conversando sobre essas músicas que faz parte da nossa vida, né. Semana que vem nós vamos estudar uma música. Vou confessar para vocês que no livro é uma das poucas músicas que eu não conhecia. Porque teve aquela troca de calçada, que eu já falei com vocês, a da Marília Mendonça, que eu nunca tinha ouvido falar. E essa também, que embora seja de um compositor muito conhecido, que é o Roberto Carlos e o Erasmo Carlos, eles assim têm centenas de músicas, não é possível conhecer todas. Essa, gente, é o Ano Passado. Já ouviu? Não? Nossa, você não pode perder o encontro da semana que vem. Vai ser maravilhoso, vocês vão ver quanto ensinamento, quanta lição. Não vou dar spoiler para vocês, não. Então dá aí o seu like, compartilha com outras pessoas, inscreve no canal do meu netinho Elias, se você não é inscrito, e ajuda a compartilhar o bem pela internet. Bom domingo para vocês, fica tudo com Deus e até domingo que vem, se Deus quiser.
mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi. E na vida a gente tem que entender que eu nasci pra sofrer enquanto o outro ri. Mas quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir achar razão para viver. Ver na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. Mas quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir achar razão para viver. Ver na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar.